Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu passo aqui para entregar algo que Deus me mostrou e Ele está me cobrando para me falar isso. Né? O Senhor me revelou há um tempo atrás, há uns meses atrás, o Senhor me revelou e eu não dei muita importância para isso. Eu falei, isso não é nada relevante, não tem muita importância, né? Eu pensei comigo, né? Só que Deus me cobrou. Ele me cobrou, aleluia, e me mostrou novamente o que Ele já tinha me mostrado antes. Me mostrou novamente, mas Ele já mostrou cobrando, né? Porque eu não queria passar, ou pelo menos não achava importante passar isso, né? E é o seguinte, Deus me mostrou há uns meses atrás e hoje é segunda, 4 dias atrás Deus me mostrou a mesma coisa. Só que não mais em visão, eu vi na prática. E eu vou falar para você como foi. Então, irmão, o Senhor me mostrava assim, falava comigo há uns meses atrás que iria começar a aparecer pessoas estranhas, pessoas esquisitas na terra. Sabe? Quando você olha para uma pessoa que você não sabe discernir se ela... O que é aquilo? Se é um homem, se é uma mulher, se é um ser humano, o que é aquilo? Irmãos, isso é muito sério. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Então isso já aconteceu por 2 vezes, Deus mostrando e cobrando para mim falar. Então o Senhor falava assim, meus irmãos, que vai começar a aparecer pessoas estranhas. Pessoas estranhas, não é? E na verdade não é uma pessoa, é um ser. É o diabo que vai entrar na vida de pessoas que já morreram. O diabo vai usar o corpo de pessoas que já morreram para vir para a terra. Aliás, ele já está se transfigurando, né? Agora aí você diz, irmã, como que se a Bíblia fala que os mortos não voltam, irmã? Como é que uma pessoa que já morreu vai voltar? Não é a pessoa que vai voltar. Quem vai fazer essa encenação, quem vai usar esse corpo é o espírito maligno, é o diabo. O diabo pode fazer isso. Ele pode se transformar num anjo de luz. Se ele pode se transformar num anjo de luz, por que ele não pode usar o corpo de uma pessoa que já morreu há 30 anos atrás, há 40 anos, enfim? Então Deus revelava para mim que o diabo vai começar a aparecer na vida de pessoas que já morreram. Vai começar a aparecer mesmo, sabe, assim, na frente das pessoas, né? Então, irmãos, e olha, por incrível que pareça, gente do céu, eu já vi 2 pessoas assim. E Deus me mostrou as características de como vai ser essas pessoas. E eu vi. Eu estava passando numa rua, irmãos, quando Deus me mostrou pela primeira vez, para quebrar a minha incredulidade do que Ele havia me revelado. Quando eu olhei para o outro lado da rua, eu vi parecia um homem, tinha forma de um homem, mas quando eu tentei olhar para o rosto daquela criatura, eu não consegui discernir se era homem, se era mulher ou o que era, porque ele usava um chapéu. Ele usava um chapéu de cor marrom, se não me falha a memória, e ele vestia esse ser estava com uma roupa jeans, só que não era uma roupa jeans suja, era uma roupa jeans toda rasgada, sabe? Uma jaqueta jeans toda rasgada. Rasgada não porque rasgou, mas essa moda aí, essa moda do rasgado. Tá entendendo? E a calça também. E não era roupas velhas, não. Não era jeans velho, não. Era de boas condições, mas todo rasgado. E aquele cabelão assim, um cabelão esquisito, né? Umas tranças assim esquisitas, umas coisas esquisitas e uns negócios no pescoço, né?
Aí você fala, não, irmã, devia ser algum bruxo, algum macumbeiro. Não era. Ele não era, isso não era. E eu fiquei parada, eu vi do outro lado da rua, e eu parei. Deus fez eu parar e observar. Falei, meu Deus, olha aí o que Deus mostrou para mim. Olha aí. E ele, irmão, não é um mendigo, não é uma pessoa assim, maltrapilha, mendigo. Não, ele tinha uma pasta, aquele ser, ele tinha uma pasta na mão. Uma pasta, sabe? E eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu tentei olhar assim para a fisionomia daquele ser, e eu não conseguia, eu só conseguia ver do rosto para baixo. E era bem fino, muito afilado. E ele, olha um detalhe, ele falava umas línguas como fosse língua parecida com o japonês. Ele falava umas línguas parecidas como se fosse língua japonesa. Mais ou menos, parecido. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Bom, eu fui embora. Mas não dei muita vazão para isso, não. Depois o Senhor me trouxe a revelação novamente, que era para mim falar, que era para mim avisar. Quando foi sexta-feira agora, que hoje é segunda, sexta-feira agora passada, eu pego um ônibus para ir resolver minhas coisas. Eu peguei uma condução. Eu entro na condução e sento, do lado tinha um banco vazio, eu sentei naquele banco vazio. Quando eu olho do meu lado esquerdo, tinha um ser desse, irmãos, sentado no banco do ônibus. E ele também usava um boné, como se fosse uma boina, né? Uma boina, bem caído pelo rosto assim. E ele também tinha um monte de colares, as coisas assim, e não era coisas velhas assim, dava para perceber que não era coisas velhas, né? E eu vi ele assim, ele meio que caído no banco, meio que caído, como se ele estivesse dormindo, né? Algo assim. Bom, ali eu não dei muita importância, só olhei assim, né? De primeira impressão eu achei que fosse uma pessoa que estivesse ali dormindo, coisa do tipo, mas não. Irmãos do céu, quando eu dei sinal, que eu falei, nossa, eu tenho que descer. Quando eu fui me levantar do banco, peguei na alça do banco assim para me escorar, para levantar do banco, aquele ser que estava sentado do outro lado, ele se colocou na minha frente, irmãos. Aquele homem, aquela coisa ali que eu não sei o que é, ele se colocou na minha frente. Não dava para ver os olhos, só dava para ver daqui para baixo. E daqui, dos olhos para baixo, irmãos, era afilado, mas muito afilado. Ó, eu vou falar para vocês, sabe uma cara de gente que não uma pessoa que morreu, que não tem mais carne? Era algo do tipo, irmão. Irmãos, eu gelei. Eu falei, Jesus, o teu sangue tem poder. E ele atravessou na minha frente. E ele tinha uma bolsa também na mão. Uma bolsa. E ele estava vestido com uma capa. Ele estava vestido com uma capa preta. Uma capa preta. Uma capa estranha, esquisita, como se fosse uma capa babilônica. Sabe, aquelas capas antigas. Falei, gente, que é isso? Eu fiquei parada, irmãos. Eu me senti muito mal, comecei a me sentir muito mal. E eu dizia assim, e ele parado na minha frente. E eu dizia assim, eu quero sair, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. E ele não fazia movimento nenhum e nem dizia nada. E o povo que estava sentado nos outros bancos, ficou me olhando na minha cara e dizendo assim, uai, ela tá falando com quem, né? Acho que eles pensaram, ela tá falando com quem? Porque não tem ninguém na frente dela.
Só que tinha sim, tinha aquele ser na minha frente. Irmãos de Deus, eu fiquei assim sem ar. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu não sei se ele saiu ou eu enfrentei e passei. Quando eu enfrentei e passei, saí, desci rápido do ônibus, assim que, sabe, clamando, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu desci, ele desceu atrás. Ou seja, eu vim para um lado e ele foi para o outro. Quando eu olho para ele, irmãos, aquela coisa parecia um... Como é que eu posso falar, meu Deus? Ele cambaleava, sabe, irmãos? Ele desceu muito rápido também atrás. E ele cambaleava para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E tinha uma mulher, nesse ponto que eu desci, tinha uma mulher sentada. Ela regalou os olhos e ela falou assim, dona, o que é isso? Eu falei assim, não sei, dona, não sei. Estava dentro do ônibus, estava na minha frente. Aí ela falou assim, cruz credo, Deus me livre e guarde. A mulher falou, Deus me livre e guarde, o que é isso? Porque ela viu aquilo. Ela viu, e ela viu que não era normal, não era uma pessoa normal. Então, irmãos, eu estou aqui passando para vocês, porque Deus falou para mim, o Senhor revelou para mim, que vai começar a aparecer muitos desses tipos em todos os lugares. Em todos os lugares vai começar a aparecer, e não é uma pessoa. Não é uma pessoa. É o diabo utilizando corpos de pessoas que já morreram. Então, o diabo, ele se transforma. E por que ele vai fazer isso, irmãos? Para enganar. Porque ele é o enganador. Ele é o enganador. Então, muitas das vezes, você pode pegar uma condução, ou tá dentro de um metrô, dentro de um trem, dentro de um avião, sei lá, em qualquer lugar, e ter um ser desse e você achar que é uma pessoa. Mas não é uma pessoa, é um demônio, utilizando a mesma característica daquela pessoa que morreu. Utilizando o corpo de quem já morreu. É uma estratégia do diabo para confundir os humanos, para confundir as pessoas, para confundir até mesmo os crentes. E é o que está escrito na Bíblia, que se fora possível, o diabo enganaria até os escolhidos. Você crê nisso? Deus mostrou isso para mim. E quando foi sexta-feira, como eu não dei muita importância da primeira vez, não levei muito a sério isso, né? Então, Deus me faz passar por essa situação sexta-feira agora, dentro do ônibus. Ele atravessou na minha frente, colocou o pé na minha frente, irmãos. Eu falei, meu Deus, o teu sangue tem poder. E eu falei alto, eu quero passar, eu quero descer. Fui muito, assim, firme no que eu falei. E as pessoas ficaram me olhando de olho arregalado. Acho que eles pensaram assim, mas ela tá falando com quem? Não tem ninguém na frente dela? Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Porque essas criaturas que vai aparecer, essas coisas horrorosas que vai aparecer no mundo, em todo lugar, não é todo mundo que vai ver eles. Só vai ver quem é espiritual, só vai ver quem tem os olhos de Deus, é que vai ver as criaturas. Porque quem não tem, não vai ver. E nesse dia, essa mulher que estava no ponto, ela viu, porque Deus permitiu ela ver. Deus permitiu ela ver para mostrar para mim o que eu tinha visto, que não era coisa da minha cabeça. Que não era coisa, sabe, não era... Aconteceu ali. Eu vivi na pele isso sexta-feira, irmãos. E teve um dado momento que eu queria ver o rosto dele, mas ele não levantava, ele ficava com a cabeça baixa, só dava para ver daqui para baixo, aquela cara assim afilada, bem afilada mesmo, seco. E esse ser, irmãos, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, onde será que ele vai entrar, né? E eu ainda fiquei assim, eu tava bem em choque assim, mas eu ainda fiquei olhando assim para ver onde que ele ia entrar. E
E eu comecei a andar. Quando eu olhei novamente, não vi mais. Quando eu olhei novamente para ver onde que ele tinha entrado, eu não vi mais. Sumiu. Então, Deus falou para mim, avisa o meu povo, fala para o meu povo, aleluia, o que está, aleluia, já prestes a acontecer. Porque vai acontecer, de repente, você pode estar na fila de um banco, na fila de um mercado, ou em qualquer lugar, né, irmãos? E aparecer um ser desse e atravessar na sua frente, às vezes você pode até querer discutir com a pessoa, enfim, né? Por achar que é uma pessoa. Isso, irmãos, presta atenção. Isso vai trazer tanta confusão, mas tanta confusão, que se os crentes não tiver olho de Deus, os olhos espirituais, isso vai dar muita confusão. Aí é onde o povo vão ter os crentes como louco. Ela tá brigando com quem? Ele tá brigando com quem? Não tem ninguém ali? Ninguém está fazendo nada? Então é aí onde o diabo está fazendo essa estratégia para chamar os crentes de louco. Não, presta atenção, foi o que aconteceu comigo dentro do ônibus. Isso é muito sério, irmãos. Aconteceu dentro do ônibus. A hora que ele percebeu que eu ia descer, que eu dei sinal que eu já ia para o fundo do ônibus, ele se colocou na minha frente, com aquelas bagagens dele lá, aquelas coisas aradas, tudo. E ele não disse nada, nada. Não disse nada. E eu falando, eu quero descer, eu quero passar, deixa passar, eu quero passar. E o povo ficou me olhando, de olho arregalado, né? Como dizer assim, ela tá louca? Ela tá louca, não tem ninguém na frente dela? Por que ela tá falando isso? E ali, irmãos, Deus colocou a mão, tirou aquele demônio da minha frente e eu passei. E Deus permitiu com que a mulher do ponto também visse. Então, isso vai começar a acontecer, meus irmãos. Então, tomem cuidado, presta atenção, porque não é uma pessoa. Porque se você não prestar atenção, as pessoas vão te ter como louco, como louca. Porque somente as pessoas que têm olhos espirituais é que vão ver. Deus falou claramente para mim, minha serva, a primeira vez que Deus me deu essa revelação, o Senhor falou muito claro comigo, minha serva, as pessoas comuns não irão ver estes seres. Não irão enxergar, não irão ver, só vão ver as pessoas espirituais, as pessoas que têm a minha palavra, só vão ver aqueles que têm os olhos de Deus, eles irão ver, mas os demais não irão ver. Então o diabo está armando toda essa estratégia maquiavélica para envergonhar os crentes, para chamar os crentes de louco. Sabe, porque se você for brigar com um ser desse, se você for tirar satisfação, irmãos, vai acontecer coisas horríveis daqui para frente, horríveis, absurdas. É por isso que Deus revela, é por isso que Deus mostra, para avisar o seu povo, para avisar, para as pessoas ficarem atentas. Olha, se você puder, passa esse vídeo para frente. Compartilhe esse vídeo, isso é muito importante, porque o que vai ter de pessoas, irmãos, principalmente evangélicas, passando por situações esquisitas, desnecessárias, passando por vexames por conta desse espírito, esse demônio que já está instalado aí no mundo para causar transtorno, vergonha, vexame para os crentes, para as pessoas de Deus. Irmãos, olha, vai ser terrível, vai ser terrível. Terrível. E eu, como uma serva de Deus, eu tenho a obrigação de falar, porque Deus revelou para mim. Então eu tenho obrigação de falar. Louvado seja Deus, e eu peço até perdão para Deus por eu ter demorado muito. Já faz aí, acho que mais ou menos uns 3 meses que Deus me deu a primeira revelação sobre isso. Uns 3 meses ou um pouquinho mais, não sei exatamente, mas eu não vigiei, eu não me atentei para isso, e eu peço perdão, meu Deus, me perdoa, porque sexta-feira agora eu passei por essa situação e o ser era idêntico ao que eu vi da primeira vez, idêntico.
idêntico, igualzinho. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo do povo de Deus. Coloca isso na sua cabeça. O diabo não é amigo de ninguém. O diabo não tem amigo. O diabo não tem amigo. Amém? Então, fica aí esse aviso, esta alerta, porque o diabo veio para matar, roubar e enganar. Deus está abrindo os nossos olhos. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.